santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje estava marcada para o Daniel, mas como ele já deixou aqui o material, eu vou fazer. Eu até brinquei com ele quando eu cheguei, que ele trouxe um improviso aqui. Mas o Daniel é um estudioso da doutrina, iniciou suas atividades aqui nesta casa, participando da evangelização, depois da mocidade e agora nas atividades da casa. Ele está bem envolvido, trabalhando sempre conosco aqui. É um estudioso da doutrina e um amigo muito querido, a quem nós temos a alegria de passar a palavra. Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos que nos acompanham pela transmissão, bom dia. Para mim é sempre uma alegria e um prazer estar aqui aprendendo e conversando um pouco sobre a nossa amada doutrina espírita. Então, como sempre, eu gostaria de pedir ao Mestre Jesus que nos ilumine, para que possamos aproveitar aqui esse local preparado com tanto carinho, essa egrégora de bons pensamentos que nós temos, para que nós possamos aproveitá-los para compreender bem a sua mensagem, livre das nossas influências, como ela nos foi passada no seu Evangelho. Esse mês agora, o mês de agosto, e eu sei que já se passou uma semana, mas ele continua sendo o mês dos pais. Então, o tema, ele ainda está, vamos dizer assim, no ar. Por isso, eu gostaria hoje de fazer algumas reflexões sobre um tema que muitas vezes eu tenho até um pouco de dificuldade para pensar sobre ele, que são relações familiares, ou relações entre gerações. E aqui, acho que nós chegamos no nosso primeiro porém, acho que todos sabem, toda relação próxima, embora ela seja vital para a nossa sobrevivência, muitas vezes elas são conflituosas, E sem falar ainda que hoje nós temos vários termos que só de escutar, às vezes já nos despertam sentimentos meio contraditórios, Por exemplo, gerações millennial, gerações TikTok. Eu já não sou mais parte da geração mais nova, E até mesmo, às vezes, para insultar as gerações mais velhas, eles usam termos estrangeiros, Fica um pouquinho mais espetado, Geração cringe. Puxa vida, foi maldade isso aí, Então, às vezes nós temos uma certa dificuldade, de nos entender e nos relacionar bem com pessoas que às vezes cresceram, em situações diferentes. E falar sobre essas relações familiares, claro que é um desafio, e eu não sei se eu seria a melhor pessoa para fazer isso. Mas a palestra caiu nesse mês, logo uma semana depois, do Dia dos Pais, então acabou caindo na minha mão. Como eu não tenho filhos, então o que eu poderia falar talvez soasse como algo um pouco distante, fora da realidade, eu vou, como sempre, pedir uma ajuda. Aqueles que já têm, às vezes, acompanhado algumas das nossas conversas, sabem que eu sempre peço ajuda para Emmanuel. Eu acho que ele consegue sintetizar bem o conhecimento nas mensagens dele.
E dessa vez eu vou apelar um pouquinho mais, né? Eu acho que o tema é um pouco mais difícil. Então, nas próprias palavras do Emmanuel, né, foi ele que disse isso, eu vou pedir ajuda para o mentor dele, né, que é Paulo, certo? Então, eu gostaria de utilizar aqui, né, nessa nossa reflexão, um texto de Paulo, na verdade uma carta, né? Ele escreveu várias cartas, uma epístola, que é a segunda epístola que ele escreveu para uma pessoa que era muito querida para ele. E Paulo, ele não tinha, vamos dizer assim, biologicamente falando, né? Porque a gente poderia dizer que ele tinha vários filhos, mas biologicamente ele não tinha nenhum. Mas ele tinha várias pessoas queridas na vida dele, e uma delas ele considerava como um filho, que era um jovem, muito talentoso, muito trabalhador, chamado Timóteo, de Éfeso. E ele escreve, né, Paulo escreve no final da vida dele, uma carta para Timóteo, como se ele estivesse escrevendo para o seu filho. E o nosso desafio aqui é interpretar essa carta, certo? Ou os conselhos que ele fez, né, os conselhos de Paulo para Timóteo, à luz da doutrina espírita. Para isso, eu gostaria de começar, né, tecendo algumas palavras sobre a história de Paulo, para que nós possamos entender um pouco melhor a mensagem dele. E essas palavras aqui, elas estão num livro que dificilmente eu faço uma recomendação, né, de livros para as pessoas quando a gente está vendo, porque cada um gosta de uma coisa, né? Tem gente que gosta muito do Livro dos Espíritos, tem gente que gosta muito da série André Luiz, eu gosto de todas, mas esse livro eu sou suspeito para falar, porque foi assim o que me marcou mais, de todos que eu li, pessoalmente falando. Chama-se Paulo Estevam, né? Todo mundo que já leu, né, as pessoas falam bem dele, mas para mim foi assim, porque os outros foi, Livro dos Espíritos, ótimo, vou anotar isso aqui, né, vou estudar. Série André Luiz, puxa vida, que interessante, isso aqui merece muito estudo. Quando eu li Paulo Estevam, foi tipo, meu Deus, eu acho que eu tenho que ler de novo. Não entendi direito tudo isso aqui que está escrito ainda. É uma história tão bonita. E ela começa, né, mais ou menos assim, para que a gente possa entender melhor o que Paulo estava querendo dizer. Da onde veio Paulo? Paulo, ele nasceu, né, com o nome de Saulo, na cidade de Tarso, na Turquia. Ele acabou mudando o nome dele depois que ele havia se convertido ao cristianismo. Essa é a parte mais conhecida da vida dele. A parte talvez menos conhecida, né, e que Emmanuel trabalha muito bem naquele livro, é que ele nasceu mais ou menos 5 anos depois do Cristo, né, é a data mais precisa que se tem. Então significa que quando Jesus tinha 10 anos, Paulo tinha 5, certo? E ele nasceu assim, a gente poderia dizer berço de ouro, né? Mas seria impreciso. Ele nasceu num berço de diamante. A verdade era essa. Porque ele conseguia juntar, né? Ou conseguiu juntar com os recursos que ele teve na infância dele, o que existia de melhor, do melhor, do melhor da sociedade. Como assim? A sociedade ocidental, né, nossa, na época de Paulo, ela era basicamente uma junção de 3 culturas diferentes, que hoje formam a nossa maneira de pensar. A primeira delas, né, era a filosofia, ou seja, a mãe da nossa ciência, que vem lá da Grécia. Então os gregos, naquele momento, eles tinham uma linguagem diferente dos outros povos. Eles tinham uma linguagem abstrata, eles discutiam as coisas, né? Eles discutiam sobre fenômenos, e eles discutiam isso no Areópago, não existiam ainda as universidades. E Paulo, ele nasceu em Tarso, que era uma cidade altamente influenciada pela cultura grega. Então ele estudou filosofia desde pequeno, né? Ele teve essa oportunidade. E não somente estudou, ele era, digamos assim, o aluno nota 10. Né? Então se o professor fazia qualquer pergunta, ele ia lá e sabia responder muito bem. Daí ele disse, não, então vamos falar sobre Aristóteles. Ele sabia falar sobre Aristóteles. Então vamos falar de Sócrates. Ele sabia falar de Sócrates. Vamos falar de mitologia grega. Ele sabia. Puxa vida, mas esse rapaz aqui, você fala, olha, promissor, hein? Aí, né, o pai de Paulo, ele era comerciante, certo? Significa que ele tinha recursos. Como ele tinha recursos, ele pôde comprar a cidadania romana.
que era a cidadania mais importante do seu tempo. Então, além de tudo, Paulo ele já teve também contato com a cultura romana desde cedo, né? Naquele tempo, você nascer romano seria o equivalente a você nascer hoje, né? Eu não gosto muito dessa comparação, porque o mundo é muito diferente, mas você nasceu com cidadania americana. Aonde você está? Então, você tem o auxílio daquele país, aonde é que você esteja. Então, Paulo ele tinha carta branca, né? Um termo assim, que a gente pode utilizar para ele circular, para ele utilizar, né, alguns recursos em todo o Império Romano. E a terceira cultura importante era a cultura judaica, que era a cultura religiosa. Eles conheciam sobre Deus único, eles conheciam sobre conceitos que os gregos e os romanos não tinham. E Paulo era de família judaica, praticante, né? Então ele era um rapaz que estudava muitos textos religiosos e conhecia. Tem um termo, né, que diz que mais que judeu, né? Paulo ele era fariseu quando era novo. Ele conhecia todos aqueles textos lá, tudo. E para completar a história ainda, né, que a gente disse que ele era um rapaz muito culto, tinha uma capacidade de entendimento do mundo assim fenomenal. Ele era um atleta, ele era corredor de bicas, ganhava tudo. Como a gente está falando de relações familiares, imagina o pai do Paulo. Ele olhava assim, meu Deus, aquilo era um orgulho dele, né? Chegava para as pessoas e falava, viu, eu conheço seu filho, mas você conhece o meu aqui? Olha o Paulo aqui, ó. Deixa eu apresentar aqui para você. Olha aqui, ganhou 3 vezes, só tira 10. Aqui, ó. Isso aí que e ele sabe tudo. Tudo que meu filho fala, ele já sabe. Tá vendo isso aqui? Olha aqui. Aí eles levaram, né? Como a família deles era judaica, era comum você levar as crianças, quando elas eram novas, num lugar chamado Sinédrio, né? Que geralmente se reunia no Templo de Jerusalém. Para quê? Para que as crianças elas fossem avaliadas, né? Ou basicamente entrevistadas pelo que se chamava de doutores da lei, ou sábios do templo, né? Era uma espécie de seleção que eles tinham. Falaram, quando tem alguém muito promissor aqui, já deixa aqui que a gente vai tomar conta da pessoa. Tem uma passagem, inclusive muito famosa, né, que Jesus foi ao Sinédrio, né, foi conversar com os doutores da lei. E claro que o prognóstico deles foi o mais favorável possível, né? Falaram, igual a esse aqui eu nunca vi. Só que Jesus não ficou lá, acabou tomando outro rumo. Mas o ponto é que Paulo teve um prognóstico muito parecido, né, com esse de Jesus. Eles analisaram ele ali, né, um diagnóstico, um prognóstico. E daí eles olharam e ele falou, nossa, mas esse rapaz aprende rápido, esse rapaz sabe das coisas, esse rapaz entende. Meu Deus, esse rapaz aqui, deixa ele aqui, né? Falaram assim para a família dele. E daí a proposta que fizeram para a família dele foi a seguinte, né? Ó, ele vai ser educado por Gamaliel. Na Bíblia, né, está escrito, Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Só que a gente não tem noção do que é esse nome. Gamaliel, ele era neto de Hilel, e eles são considerados até hoje os 2 maiores sábios do judaísmo de todos os tempos. Então, vamos fazer um paralelo, né, com o cristianismo, que a gente está mais acostumado. Seria como se Paulo, né, vamos dizer que ele nascesse já cristão, depois que já conheceu o cristianismo. Ele aprendeu, ou seja, ele foi educado diretamente por Santo Agostinho. Ah, quem aprendeu de Santo Agostinho? Não, o próprio, certo? Então foi ele que educou a pessoa, desde criança. Então quando ele recebeu esse convite, imagina a família dele, né? Meu Deus, meu filho já era promissor, já era o melhor daqui, já era tudo. Eu levei ele lá no Sinédrio, né? E ficaram com ele lá. E o Sinédrio, naquela época, né? Também não sei se é a melhor comparação que a gente pode fazer, porque hoje isso vai despertar sentimentos diversos, mas ele era uma mistura de congresso com o Supremo Tribunal Federal com fonte do poder religioso. Então a gente podia colocar que ele era o Vaticano, o STF e o Congresso no mesmo lugar. E Paulo ia ser educado ali, certo? E Gamaliel falou, olha, esse rapaz aqui tem potencial para virar o novo líder desse Congresso, te garanto, né? Ou desse Sinédrio. Aí a família dele falou, meu Deus, ficou lá, né? E ele cresceu ali em Jerusalém, certo? E como o pessoal lá do Sinédrio também não era bobo, né? Eles acertaram em grande parte sobre o potencial que Paulo tinha.
Então ele cresceu com muito prestígio naquela sociedade, né? Ele era um doutor da lei, um juiz do Sinédrio de Jerusalém. E aí quando ele estava já moço, certo? Ele começou a se deparar com um desafio, né? Aí já tinham passado algum tempo, porque ele tinha muito prestígio dentro daquela sociedade, que era uma nova maneira de pensar ou de ver o mundo, né, que estava surgindo. Novas pessoas, né, que estavam seguindo, eles comentavam, né, um carpinteiro que havia sido crucificado, que havia ensinado muitas coisas para as pessoas. E Paulo via aquele lá como uma ameaça, né? Não necessariamente porque ele era uma pessoa ruim, mas imagina, ele cresceu ali dentro, certo? Então tudo que ele conhecia, certo, era aquelas leis. Ele via aquelas pessoas ali que não seguiam aquela sociedade. Então ele pensava, puxa vida, mas isso aqui é um perigo. E Paulo, né, como ele era muito talentoso, muito determinado, ele era implacável no que ele fazia. Ele tomou para si, certo, a responsabilidade de falar, não, eu vou abafar esse pessoal, esse movimento. Aí ele começa uma perseguição, certo, aos cristãos, né? Que na época nem se chamavam cristãos ainda, né? Eles se chamavam os aprendizes, né, do caminho, que é o que Jesus tinha falado, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles diziam que eles estavam trabalhando no caminho. Claro que a história ela é muito mais rica do que isso que eu estou falando, né? Essa aqui que eu estou contando ela é muito breve, certo? Então, se você gosta dessa história ou gostou, recomendo Paulo Estevão, um dos melhores livros que eu já li. E aí essa perseguição de Paulo, ela vai culminar, né, com a perseguição de um nome específico que chamava Estevão, que era um jovem também que estava se destacando ali, né? Só que no quê? Um cristão, né? Era um jovem muito piedoso, que as pessoas escutavam muito o que ele falava. E Paulo falou, é desse aí que as pessoas estão precisando, né? Então é bem em cima dele que eu vou. Isso acaba culminando com o quê? Com a condenação de Estevão, né, que foi pensada pelo próprio Paulo, e apedrejamento dele. A história é um pouco mais complexa também, mas o ponto é que já nessa altura, Paulo ele tinha uma noiva, né, uma moça, diz que ela era muito doce, né, muito bonita também, e que ele era apaixonado por ela. E ela, Paulo não sabia nessa época, mas era ligada por laços familiares a esse rapaz, que acabou morrendo, né? Que era Estevão. Então, quando ele descobre isso, puxa vida, fica um negócio meio complicado, né? Você matou uma das pessoas que eu mais gostava, aí eles acabam separando por um tempo, né? E aí, por um golpe do destino, a moça ela vem a desencarnar alguns meses depois. E aí Paulo ele ficou completamente sem chão, né? Porque era a pessoa que ele gostava. E a vida ela é um pouco mais difícil quando tudo para você deu certo, né? Até hoje não teve nada que deu errado, não teve ninguém que eu não consegui vencer. E agora acontece isso, né? Tudo por causa desse pessoal ali. Ele falou, a culpa é desse povo. Esse povo que está fazendo essas coisas, né? Aí ele empreende uma cruzada contra o cristianismo em geral, não só em Jerusalém. Aí vem aquela famosa passagem que ele vai até Damasco, né? Atrás de um ancião chamado Ananias, que ele culpava diretamente pela morte da noiva dele, embora não tivesse sido culpado, né? Mas na cabeça dele era aquilo que tinha acontecido. Então ele vai atrás dele. E quando ele vai até lá, o Cristo, que tem tudo planejado já, né, sabia que ele precisava de um espírito muito laborioso, né? Ele precisava dessa energia para construir a obra dele. E ele sabia também que Paulo não é que ele fosse má pessoa, só que ele estava olhando para o lugar errado, porque até hoje ele só aprendeu a olhar para lá. Ele falou, eu vou trazer ele para o meu lado. Aí tem aquela famosa passagem, né, que ele está chegando em Damasco, ele vê uma luz muito forte, né, ele cai ali do cavalo dele, ele escuta, né, Paulo, por que você está me perseguindo? Né? E claro, isso é eu falando, né? Na situação dele era o Cristo, né? Então a hora que ele sentiu aquilo, né, ele se sentiu acolhido, ele se sentiu emocionado, né? Ele pensou daquela maneira, ele falou, não, eu preciso entender um pouco melhor sobre isso. Aí ele fica cego, né? Depois ele encontra Ananias, ele volta ali a enxergar. E aí ele pensa, puxa vida, mas pode ser que eu tenha me enganado a vida inteira, né? Acho que eu preciso aprender um pouco mais para ensinar para as pessoas uma coisa melhor. E aí que começa a transformação da vida dele. E no prefácio de Paulo Estevão, Emmanuel diz que ele escreveu esse livro porque a gente às vezes pensa na história dele como se fosse assim,
Paulo chegou aí, viu uma luz brilhando, e de repente ele começou a missão dele de ensinar as pessoas. Né? Ele falou, não, tinha muito esforço dele por trás disso. Então Paulo ele some, certo? Some o quê? Ele vai para o deserto, porque ele sabia que se ele voltasse lá para o templo, ele estava correndo perigo agora, né? Pensa bem, ele era o troféu dos judeus, né? Se ele voltasse agora, ele era o troféu dos cristãos. Aí ele tinha começado a perseguir as pessoas. Se ele voltasse agora, o perseguido ia ser ele, né? Então ele vai embora, ele vai para o deserto e ele estuda cristianismo por 3 anos. Ele fica lá trabalhando com Áquila e Prisca, que eram 2 pessoas que ele não sabia, mas ele já tinha prejudicado no passado também, nas perseguições dele. Só que tudo que a gente faz acaba voltando para nós, né? Ele acabou convivendo com eles e aprendeu o cristianismo. Aí na volta, né, ele era imperioso, assim, ele vai até a casa do caminho, vai conversar, né, com Simão Pedro, para perguntar o que ele poderia fazer. Por causa que se ele ficasse trabalhando ali, também ia ser perigoso, porque afinal de contas ele era o troféu daquele povo. Né? Ele falou, não, você não vai se banjar do lado deles. Né? Se você ficar aqui, o próximo condenado vai ser você. Aí ele decidiu que ele ia pedir ajuda, né, para a família dele. E aí que está um ponto-chave da nossa história. Ele chega em Tarso, né, de novo, 3 anos depois que ele tinha sumido. Como que estava o pai e a mãe dele? Imaginamos, né? Aí o pai dele recebeu ele assim, olha, Paulo, foi um pesadelo esses 3 anos. Você não imagina. Você não sabe do que me falaram. Nossa, estou tão feliz que você veio aqui. Me falaram que você se bandeou para o lado daquele pessoal lá, certo? Me falaram isso. E que você veio, inclusive, disse que ele estava certo. Depois de tudo que a gente fez por você. Meu Deus do céu, não tem um vizinho que não tire sarro de mim. Falou, sabe aquele teu filho Paulo lá, que você gostava tanto? Te contava o que aconteceu com ele. E falava, né? Ele falou, não, mas você voltou aqui, né? E agora você vai contar para todo mundo. Isso é mentira, né? Aí ele olhou o pai dele e falou, olha, mais ou menos. Ele falou assim, então, é mentira que eu fiquei louco, eu não fiquei. Eu estou bem sóbrio, né? Você pode ver. Agora, essa parte, assim, que eu estou trabalhando com eles, que eu estou aprendendo, isso não é mentira. Aí o que aconteceu? Aí o pai dele expulsou ele de casa, sem nada, né? E a mãe dele ficou doente, de desgosto, e acabou desencarnando, alguns meses depois. Eles tinham muita expectativa nele, né? Ele era o diamante ali da família. Então ele perdeu tudo que ele tinha. Aí ele passa a depender da bondade das pessoas, né, para continuar a missão dele. Então ele vai, né, ele decide, claro que a história é mais rica que essa, mas usar essa cidadania romana que ele ainda tinha, né, porque ele não podia ser destituído disso, porque ele iria comentar, né, passar essa mensagem do cristianismo para todas as pessoas que não tinham escutado. Era um jeito dele não ficar em Jerusalém também, porque era perigoso ele ficar lá. Né? Ali o pessoal queria a cabeça dele. Então, pelo menos eu vou falar para os gregos, para os romanos, né? Quem quiser me escutar, certo? E aí, nessas peregrinações, né, essas viagens dele, que estão descritas no livro de Atos dos Apóstolos, né, que foi escrito por Lucas, que também viajava com ele encontra, né, na cidade de Éfeso uma vovozinha, né, muito querida, que estava disposta a escutar ele e fundar, né, a eclésia, ou a igreja de Éfeso. O conjunto de pessoas que iriam discutir sobre aqueles temas, né, sobre o cristianismo primitivo. Ela tinha uma filha chamada Eunice, e essa filha, né, tinha um filho chamado Timóteo, certo? Que era um rapaz muito novo e que aprendia tão rápido assim, né? Então Paulo falava, ele já tinha pego tudo. Daqui a pouco ele já estava ensinando, daqui a pouco ele já estava praticando, já estava ajudando. E Paulo falou, meu Deus, mas esse rapaz aqui, olha, eu acho que você devia cuidar dessa igreja aqui, né? Falou para ele, você não quer viajar um pouquinho comigo? Daí você pega o jeito, você volta para cá e você assume aqui, né? Aí Timóteo aceitou. Ele era bem mais novo que Paulo, certo? E a história passa, né? Vários outros acontecimentos têm sucessão. Paulo agora já está no final da vida dele, né? Ele volta à Judéia. E quando ele volta lá, lembra que ele era o troféu que os judeus queriam, né? Eles não iam aceitar alguém que se bandeou para o lado dos outros e cresceu dentro do Sinédrio. Eles queriam humilhar Paulo. Aí eles prenderam ele, né? Com o auxílio dos romanos. Então ele, no final da vida dele, preso, certo? Já não podia mais ter convívio com as pessoas que ele queria. Ele queria de alguma maneira ajudar ainda aquelas igrejas que ele tinha fundado.
ele passa a escrever cartas daí, né? Ele passa a escrever as epístolas paulinas, certo? E uma dessas cartas que ele estava escrevendo, ele escreveu justamente a esse jovem, né, Timóteo. Ok, então aqui a gente encerra a nossa parte que a gente estava falando sobre Paulo. Falei para vocês, a história dele é muito mais rica que essa. Isso aqui é bem pálido, né? Perto do que aconteceu. E a gente começa uma nova, né? Que é uma discussão bem breve, certo? Porque a epístola dele tem 4 capítulos, né? É bem grande, certo? A gente vai falar da metade do primeiro, só dos conselhos que ele está passando para Timóteo. Por que a gente escolheu essa epístola para falar sobre relações familiares? Tem uma música, né? Uma música famosa que diz assim: há um menino, há um moleque morando dentro do meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. E essa música, ela me lembra, né, um pouco uma passagem do próprio Cristo, em que ele diz, né, que o reino dos céus ele é das crianças. Claro que ele não está se referindo às crianças no sentido do início da vida, né, a inocência, as pessoas que ainda têm a vida para construir. Ele está se referindo à pureza, né? Ele está se referindo ao quê? Aos nossos interesses legítimos, né? Aquele menino que mora dentro de nós. O que você realmente gosta, né? O que você realmente quer? Né? Toda vez que aqueles interesses que já estão contaminados pelo mundo, pelo que a gente quer, né? Eu já nem sei mais quem que eu sou, de tanto que eu estou escolhendo só pelo exterior, né? Toda vez que isso me faz balançar, aquele menino interior vem e fala: não, calma, é isso aqui. Né? Por que as relações familiares muitas vezes elas são conflituosas? Porque a gente perde, né, a linha do conselho que a gente está comentando com os outros. Olha, essa decisão aqui, puxa, ela já foi contaminada por algo de fora. E quando alguém escuta alguma coisa contaminada, não é por nós, mas sai estranho. A pessoa não acredita naquilo. Quando o conselho não é sincero, né, a pessoa não vai internalizar. Então, às vezes fica difícil da gente mesmo separar e dar os conselhos certos. E aqui nessa carta, eu acho que era justamente essa criança interior de Paulo, né, falando para aquele rapaz ali: olha, quais são os conselhos que eu gostaria de ter tido na sua idade? Né? Então, é isso aqui que eu quero passar para você agora. A carta ela começa assim, lembrando, isso aqui foi escrito há 2000 anos, certo? Quando Paulo estava preso, depois de tudo que aconteceu. Então a gente vai tentar interpretar, certo? Essas colocações dele aqui, ok? Claro que de novo eu estou pedindo ajuda, né? Um ótimo interpretador de textos eu acho Haroldo Dias, ele fez a interpretação dessa carta também, né? Então nos ajuda a tecer alguns comentários sobre o que ela diz. Começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Ele que está falando agora, escrevendo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Então ele chama Timóteo de filho, certo? No começo da carta dele aqui. Graça, misericórdia e paz de parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Okay. Aí a parte que nós vamos pegar um pouquinho. Dou graça a Deus, a quem, desde os meus antepassados, eu sirvo com a consciência pura, de que sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações noite e dia. Paramos aqui, né? Que interpretar um texto de Paulo não é tão simples assim. Então vamos devagar. Primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto dele: ele tinha tudo, perdeu tudo, a família dele abandonou ele, ele foi preso e ele começa a carta agradecendo pela vida dele. Olha o que era o encontro, né, que ele tinha com Cristo. Ou o que era isso que ele estava aprendendo, né, a diferença que fazia para ele. Só que ele fala uma coisa muito estranha, né? Ele fala assim, ó: agradeço, né, ao Deus que eu sirvo desde os meus antepassados. Como assim o Deus que eu sirvo desde os meus antepassados, né? É uma coisa estranha da gente pensar nessa linguagem que ele está usando. Como assim o Deus? Então o teu vô, na verdade, o que ele fazia já vale para você? Pensar assim ao pé da letra, né? Fica estranho de entender. E aí,
aqui a gente pode tentar utilizar a doutrina espírita para compreender melhor o pensamento de Paulo. Primeira coisa que ele está dizendo aqui, certo? O que é a nossa vida, né? E por que às vezes é conflituoso a gente trabalhar com gerações anteriores? A nossa vida, ela é como se fosse uma grande corrida de revezamento, certo? Então, às vezes a gente está pegando o bastão, às vezes a gente está passando o bastão. Como assim? Olha, sabe aquela pessoa lá do passado, né, que a gente está julgando? Puxa, mas esse cara fez tanta coisa ruim, né? Olha, tem chance dessa pessoa aí que fez tanta coisa ruim ser você mesmo, certo? Em parte é isso que Paulo está querendo dizer. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, a gente recebe, né, a vida de uma maneira e a gente passa para frente de outra, certo? Então, por hora a gente está recebendo, certo, o patrimônio da geração anterior, por hora a gente está passando. Às vezes eu estou falando, às vezes eu estou escutando, às vezes eu estou ensinando, às vezes eu estou aprendendo. E é assim. Quem que escolhe a ordem? Né? Quem que escolhe quem que fala para quem? É a gente? Não. Quem que escolheu quem que nasce antes? Quem escolheu foi Deus, né? Você pode dizer que foi por meio dos espíritos que programam a encarnação, tudo bem, mas foi seguindo uma lei divina, né? Então quem escolheu a ordem foi Deus, certo? Então a primeira coisa, né, que a gente precisa entender quando a gente está trabalhando entre gerações é que, primeiro, nós já fazemos parte dessa cirâmide. E ajuda muito a gente entender uma coisa. E essa frase aqui tem que tomar muito cuidado para falar, né? As pessoas com quem a gente convive, certo? E muitas vezes os nossos atos no passado, eles não são feitos por anjos, né? São feitos por seres humanos. Em outras palavras, eu sei que a pessoa que você gosta, né? Seu filho, seu pai, é um anjo para você e não tem nada que eu fale que vai mudar. Mas no sentido literal da palavra, né? Angelical, provavelmente não, entendeu? Ele é um ser humano, assim como nós. Certo? Assim como todo mundo que está aqui. Então, para que a gente consiga trabalhar melhor uma geração a outra, a gente precisa exercitar tolerância. Por quê? Porque os seres humanos, eles não são como anjos, né? Eles têm um certo limite. Chico Xavier falava: cuidado para você não passar o limite das pessoas, né? Ele vai ser colaborativo, ele vai ajudar você até certo ponto. A hora que ele sentir que passou, meu amigo, ele vem espetando você de um jeito, né? Então, a tolerância dele não é angelical, certo? A gente precisa ter isso em mente. A gente também não consegue tolerar assim ainda. Então isso ajuda, né, a gente a conviver melhor. E as pessoas, quando elas cometem erros, né, vamos dizer assim, passado, sei lá, presente, né, cometer um erro, ajuda também a gente se a gente pensar que ninguém comete um erro querendo errar, certo? As pessoas, elas não querem errar, né? Elas querem ser felizes. As pessoas têm seus sonhos, né? Elas têm suas vontades. E no meio dos caminhos, né, elas são meio atrapalhadas. Puxa, eu queria construir isso aqui, né? Você está atrapalhando. Me deu uma patada ali. Puxa vida, mas do nada, né? Só que não é por mal. A pessoa não queria errar de propósito, certo? Ela tinha suas vontades ali e acabou cometendo algum equívoco, não é? E aqui é a parte importante, né? Vale a pena ou ajuda, certo? Se nós pensarmos o seguinte: olha, eu já tenho um presente incrível que eu ganhei de qualquer maneira. Eu estou vivo, ok? Eu tenho a minha chance de me desenvolver, certo? O resto Deus faz, eu nasci, ok? Eu estou aqui. Então, a gente poderia exercitar e fazer o que Paulo está recomendando a Timóteo. Olha, você não precisa brigar com ninguém para você ser você mesmo, certo? Faz o contrário, aproveita as pessoas que vieram antes de você. Claro, eles te espetaram bastante, às vezes sim, entendeu? As relações, elas podem ser conflituosas, né? Porém, você tem um diamante enorme aí, certo? E está preocupado, né, com algo pequeno. Lembrando que Paulo foi abandonado pela família dele. E o que ele faz nessa carta aqui? Aqui não sou eu que estou escrevendo, não é ele. Perceberam que eu pedi ajuda por causa disso, né? Ele coloca os seus antepassados nele mesmo. Ele fala: olha, foi culpa deles, né? Fizeram lá o melhor e eu estou aqui hoje, certo? Tudo que eles aprenderam no passado, né, eu carrego aqui dentro de mim. Ele carrega as pessoas ali dentro dele.
Até porque tudo que nós aprendemos nessa vida, né, já tinha sido feito por alguém antes. Ou alguém aprendeu alguma coisa aí do nada. Tipo, eu aprendi algo, né? Mas fui eu sozinho? Não. Alguém teve que fazer antes, certo? E essa pessoa que fez antes acabou entregando para mim. Então nós somos o quê? Nós somos herdeiros, certo? Da geração anterior. E Paulo, ele eleva, né, essa herança a um nível acima. Ele coloca os antepassados dele dentro dele, certo? Por quê? Primeiro, que poderia ser realmente ele que estivesse ali. E segundo, que ele fala, olha, aproveitei isso aqui que eu ganhei da geração passada. Né? Não preciso ficar brigando com eles, certo? Eu estou preocupado no que eu tenho que fazer agora. Esse é o conselho que ele dá para Timóteo. Que ele sabia que desde aquela época, né, essas relações elas já são conflituosas. Ele falou, se você ficar brigando com todo mundo que fez alguma coisa antes de você, você não vai para lugar nenhum. Então pensa no que você pode melhorar e continua. Aí, né, ele continua a carta dele. Ó, desejo muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide, depois em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita em ti. De novo, eu tive que parar aqui, né? Como assim? Primeiro que ele diz, né, que a fé, certo? Ou seja, a virtude que tinha em Timóteo, ela não é fingida, certo? Só que dele fala uma coisa muito estranha, né? Ele fala, ó, essa tua fé primeiro habitou na tua avó, depois na tua mãe e depois em você? Como assim, né? Está falando de alguma herança genética? Sei lá, será que tem um gene da fé, né, que já existia, que foi passado de uma pessoa para outra? E aí, a gente pode fazer mais uma parada aqui, né? Algum tempo atrás, a gente fez, certo, uma reflexão, foi, por coincidência, foi exatamente no Dia das Mães, se eu não estou enganado, né? Em que a gente falou, certo, que aqui na Terra, né, a gente fica muito orgulhoso, muito contente quando a gente consegue fazer alguma coisa, mas que o nosso mérito real da ação, né, ele é basicamente o mérito de ser digno de receber uma ajuda, certo? De nós mesmos nós conseguimos fazer muito pouco. Então Paulo está dizendo o seguinte, o mundo ele é cheio de luzes, certo? Só que ninguém é dono dessas luzes, né? Existem, por exemplo, as luzes da ciência, certo? Um dia elas habitaram, por exemplo, Einstein, outro dia elas habitaram outras pessoas, hoje elas estão com outros, ok? Existem as luzes da caridade, que é o que ele estava falando. Essas luzes da caridade um dia estavam com uma pessoa, né? E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, a fé não fingida que existe em ti. Olha, Timóteo, me parece que você é digno, certo? Por tudo que você tem me mostrado. Então, por isso, que eu imagino que você consegue fazer essas coisas. Você recebe muita ajuda, entendeu? Primeiro foi sua avó, certo? No tempo que ela tinha mais energia. Depois foi sua mãe e agora está sendo você. Mas qual que é o conselho que ele dá para Timóteo? Olha, lembra que isso aqui não é seu, certo? E quem tem menos que você, ok? É seu credor, né? Ele não é seu devedor. Porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém. Senão você vai começar, né, a fazer as coisas melhor. Pessoal, mas esse aqui não tem condições, né? Eu arrumo, ele estraga, cara, sai daqui. Não vou mais falar com você, né? Se ele começar assim, ele já não consegue mais ajudar. Então ele está falando para Timóteo, olha, você é merecedor, dá para ver, você é esforçado. Por isso que você está recebendo ajuda. Usa essa ajuda que você está recebendo da melhor maneira possível. Ele continua, né? E essa parte aqui eu acho muito importante. Por cujo motivo te lembro. Ó, aí ele está falando, pelo motivo dele ser digno, certo? E de Paulo acreditar que ele é merecedor dessas luzes, né, que estão ajudando ele a trabalhar. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. De novo, parou, né? Não é tão simples de entender o que ele estava querendo dizer ali. Porque se a gente lê essa parte superficialmente, a impressão que dá primeiro é que Paulo chegou e deu um passe no Timóteo, né? Pôs minhas mãos aqui, despertou, vai trabalhar, certo? Mas não faz muito sentido que tenha sido isso, né? O que
Paulo quis dizer aqui com imposição de mãos, né? Lembrando que ele está dando conselho entre gerações aqui. Olha, imposição de mãos é uma coisa mais ou menos assim, ó. A gente nunca sabe, certo? Aonde a gente está, certo? Quem que está prestando atenção nos nossos atos, ou quem que vai aproveitar alguma coisa. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, né? Eu lembro, por exemplo, que eu estava passando por muitas mudanças na minha vida. Sempre que a gente passa por mudanças, você fica inseguro, né? E a gente está sentado, certo? Basicamente uma plateia parecida com essa, às vezes era aqui nessa casa, às vezes era em outras, né? E eu estava escutando, certo? A certos comentários, certas ideias acerca do cristianismo, acerca da doutrina espírita. E aquilo me ajudava tanto, né? Basicamente, quando eu refletia sobre aquilo lá, parecia que eu ficava um pouco mais leve, né? E eu decidi, falei, olha, eu acho que eu quero, pelo menos, tentar fazer um pouquinho disso aí, né? Se eu tenho alguma coisa para falar, não sei. Mas eu, sei lá, sou tão agradecido que eu queria tentar fazer um pouco de novo. Isso era uma imposição de mãos. Era alguém que exemplificou, certo, para a pessoa e que acabou te guiando. Então aqui ele está falando para a geração mais velha, né? A minha imposição de mãos. Ele está falando, olha, sempre que você estiver trabalhando com alguém mais novo, presta atenção no que você está fazendo. Porque você nunca sabe, certo, o resultado dessas tuas ações. Quando você está, por exemplo, trabalhando junto com alguém, você pode estar criando ali a nova geração de advogados, pessoas que vão trabalhar, né, para construir um sistema melhor. Você pode estar criando a nova geração de médicos, a nova geração de engenheiros, a nova geração de espíritas, a nova geração de expositores, a nova geração do que for, né? Por isso que ele fala, ó, que você desperte o dom que tem em você, né? Pela minha imposição de mãos. Ó, eu já vi que merecedor você é. Não sei se eu consigo ajudar, mas se você aprendeu alguma coisa nessas viagens que a gente teve, continua. É isso que ele está falando para ele. Então essa responsabilidade que a gente tem com as pessoas, ela é fundamental, principalmente com quem está prestando atenção a gente. Lembrando, né, da mensagem do Cristo. A gente faz aos outros o que a gente queria que fizessem para nós. Porque eu não sei a hora que eu vou estar escutando, eu não sei a hora que eu vou estar falando. Então se um dia eu estou falando, eu falo como eu queria que me falassem. Se um dia eu estou escutando, eu vou escutar como eu queria que me escutassem também. É isso que Paulo está recomendando para ele ali. E detalhe, a gente está na segunda frase da carta. Entendendo por que eu pedi ajuda para mais alto hoje, né? Não tem condição de eu falar alguma coisa desse jeito. No máximo, eu vou tentar fazer sentido com o que ele está falando. Aí ele continua, né? Agora já está bem no final, a gente já tem somente mais alguns minutos. No final da palestra, né? Não da carta. A gente leu aqui duas frases curtas dela, né? Na verdade, 2 parágrafos. Depois que ele fala isso, né? Paulo ele fala assim, ó, porque Deus, ele não nos deu espírito de temor, mas ele deu espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Parou de novo, né? O que ele está recomendando aqui para Timóteo? Né? Primeiro ele falou o seguinte, olha, Deus ele não nos deu espírito de temor, né? Você não precisa ter medo da vida, certo? Porque convenhamos, tem alguém que teve coragem nessa vida, Paulo pode receber um título maior, né? Viajar a pé, há 2000 anos atrás, 300 quilômetros, no meio de um lugar que ele era roubado, ele era preso, ele era torturado, toda hora ele voltava de pé do mesmo jeito. Coragem não dá para dizer que ele não tinha, né? Enfrentou tudo que ele precisava. Ele disse o seguinte, olha, a vida, Deus não nos deu espírito de temor, certo? Só que uma coisa é essencial para você, e ele termina essa frase com a palavra moderação. Ó, esse é o conselho dele, né? Não o meu. O que Paulo está querendo dizer ali, né, para Timóteo? Olha, Timóteo, ao longo da sua vida, certo? 80% do que a gente erra por uma razão, que é a mesma razão que o Cristo tinha falado. E aqui Paulo está complementando isso, né? Está passando à frente. É que a gente não observa a lei de amor. Como assim? O que é não observar a lei de amor? É mais complexo, mas se a gente falar de uma maneira bem simples, não observar a lei de amor é a gente assumir que as coisas são mais importantes do que as pessoas, né? Então, uma coisa que eu fiz de errado ao longo da vida, às vezes não é nem porque eu queria fazer aquilo mal, certo? Eu queria, de novo, ser feliz, certo? Só que eu fui meio atrapalhado, né?
E eu dei mais valor para as coisas do que as pessoas. Eu quero isso, tem alguém no meu caminho. Está no meu caminho, azar teu. Dei uma patada ali, né? Puxa vida, tropecei, né? Não deveria. Se eu tivesse considerado um pouquinho mais aquela pessoa, né? Se eu tivesse moderado esse meu desejo, não tinha errado isso. Certo? Ele está falando, olha, 80% do que eu errei foi por causa disso aí. Se eu tivesse moderado um pouquinho mais, se eu tivesse aceitado que as pessoas são mais importantes que as coisas, não tinha errado o que eu errei. Então, recomendo isso aí para você. Presta atenção, né? Ele falando para o Timóteo. E esses conselhos, assim, quando eu trago para cá, são exatamente os que eu gostaria de ter escutado antes. Que eu acho que poderiam ter me ajudado bastante, né? Não é eu falando para alguém, é eu escutando. E ele finaliza, né, esse nosso trecho aqui dizendo: portanto, Timóteo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo os seus próprios propósitos, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. De novo, texto de 2000 anos atrás. Vamos lá. O que ele está falando aqui, né? O que ele está finalizando para falar aqui para o Timóteo? Não tenha vergonha, certo, da sua cruz. Olha que eu achei legal essa parte, né? Lembrando, Paulo estava preso, certo? No final, depois de tudo que ele tinha feito. Ele está dizendo o seguinte: olha, na tua vida, certo? Está falando já para ele. Principalmente se você seguir esse caminho que você quiser seguir, vou dizer uma coisa: fácil não vai ser, certo? Você vai ter um monte de percalço pela frente. Daí Paulo diz: só que tem gente que tem vergonha disso, né? Minha vida está difícil, eu tenho vergonha, né? Eu queria que fosse tão fácil, para dizer que fosse melhor. Ele fala: não tenha vergonha disso aí. Porque é isso, Timóteo, que vai conseguir levar você para cima, certo? Se você não tivesse o que resolver, ok? Se você não tivesse essas dificuldades, você não teria crescido. E aí Paulo, né, lembramos, ele tinha aprendido tudo, até a sua mocidade. Aí, puxa vida, está tudo errado. Voltou e começou uma vida muito mais difícil que a primeira. Certo? Então, se a gente for pensar bem, nós na situação dele, é possível que eu tivesse completamente revoltado ali, né? Puxa, eu fiz tudo pelos outros, estou aqui preso, nunca me deram nada, né? Sei lá, o que eu ganhei com isso? E ele não está assim. Pelo contrário, ele escreveu, né, naquela carta aos Romanos, aquele poema ao amor tão bonito, né? Em que ele fala que ele não tem contentamento de tão contente que ele está, certo? Por quê? Porque ele se construiu, né? Por fora ele já não era nem mais reconhecível, de tanto que ele tinha sofrido, mas ele já tinha um coração que não cabia no peito. E aquilo lá foi o que ele foi fazendo ao longo da vida. E só foi possível porque ele passou um desafio atrás do outro. Por isso que ele falou para Timóteo: ó, não tenha vergonha da cruz não, certo? Ela não vai matar você, você é imortal, né? Ele não completou assim, mas poderia, certo? Ele falou isso em várias outras oportunidades. Isso só vai te deixar maior. Bom? E ao final, né, ele termina falando, né, para ele cumprir a sua vocação, certo? Termina o parágrafo, não a carta, né? A carta, se vocês quiserem, também fica o convite à leitura, né? Uma carta muito bonita. Vocação é o seguinte: ele está falando, né, ali para Timóteo: olha, você vai se sentir bem, certo? Independente da dificuldade ou não, fazendo o que você nasceu para fazer, certo? Porque daí você pode ficar com sono, você pode ficar o que for, você vai se sentir tranquilo. Paulo fazia o que ele nasceu para fazer. Pedro fazia o que ele nasceu para fazer também, certo? Vocação não é atitude exclusiva. Paulo, né, ele era um doutor da lei, ele não só filosofava, ele não só escrevia, ele trabalhava como tecelão para ele se sustentar, né? Pedro, que era um trabalhador, né, chamava as pessoas ali para a casa do caminho, onde elas se sentiam acolhidas, falava da mensagem. Ele não fazia só isso, ele escrevia também, né? Mas Pedro fazia o que ele nasceu para fazer. Ele era pescador, ele era um homem de ação, então ele chamava as pessoas, cuidava, trazia. Paulo interpretava tudo, pensava, falava para as pessoas. Então ele fez isso a vida inteira, né? Por isso que ele se sentiu bem, mesmo numa situação difícil. Então nós descobrimos, né, isso aí que a gente nasceu para fazer. E de preferência, não olhar muito para o lado, né? Que sempre a vocação do outro parece melhor que a nossa, vai ajudar a gente a se sentir um pouco melhor, certo? Na nossa caminhada. Então, o que Paulo, né, ele está falando aqui para Timóteo, desses conselhos entre gerações, isso há 2000 anos atrás já.
Ele está falando o seguinte: olha, Timóteo, agradece pela vida, não perde tempo você brigando com as pessoas de antes. Você pode fazer isso se você quiser, certo? Mas não vai te levar a lugar nenhum. Aí ele diz o seguinte, né? Ó, me parece que você é digno, certo? Que já tem trabalhado. Então você recebeu muita luz. Trabalha com isso. Mas lembra que isso aí não é seu. Ao longo do teu caminho você vai ter dificuldades. Não se preocupa. Isso não vai te matar. Só vai te fazer crescer. E enquanto você estiver trabalhando com o que você precisa, você vai ser muito feliz. Esses são os primeiros 2 parágrafos da carta dele, certo? E é realmente o melhor que eu poderia tentar, né, falar para vocês sobre relações entre gerações. Se fosse da minha cabeça, eu não teria algo nem próximo disso aí para comentar. Obrigado pela atenção de vocês. Nosso agradecimento ao Daniel pela mensagem que nos trouxe na manhã de hoje. Ficou bem melhor nas palavras dele que ficaram na minha. Obrigado pelos ensinamentos muito importantes na vida da gente ainda hoje, né? 2000 anos se passaram, mas ainda são muito atuais as palavras de Paulo. Nós convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, estará a cargo do nosso companheiro Maurício Bettinardi, trabalhador também aqui da nossa casa. E queremos lembrar a todos que semanalmente, às sextas-feiras, às 19 horas, nós temos a postagem da live feita pelo nosso companheiro Marcelo Geraldo de Matos, refletindo sobre o Espiritismo. Refletindo sobre Kardec, que fica na página do YouTube aqui da Cifam. Então, são assuntos importantes e atuais nas colocações que ele faz, então fica o nosso convite para prestigiarem essa live que ele faz em torno de 10, 12 minutos, é curto, mas é bem objetivo. Encerrando a nossa reunião da manhã de hoje, nós vamos fazer a nossa prece com o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade que tivemos de convívio e de estudo da nossa doutrina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.